Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e hoje nós vamos estudar mais um assunto importante para o nosso terceiro ano do ensino médio. Nós vamos ter a aula 153 e nós vamos falar do potencial elétrico. Então, no nosso conteúdo, a gente vai ter o potencial elétrico entre várias cargas, vamos ter a diferença de potencial elétrico, vamos falar também de superfícies equipotenciais e também do trabalho, o trabalho da força elétrica neste caso aí. Então, são os assuntos que nós teremos para discutir nessa aula 153. Vamos começar então falando sobre o potencial elétrico. Potencial elétrico a gente vai simbolizar pela letra V, tá, pessoal? E o que é esse potencial? O potencial elétrico no campo criado por uma ou criado por várias cargas pontiformes, ele é calculado por essa expressão matemática, certo? Que nós estamos vendo aí, onde nós temos que V é igual a uma constante que a gente chama de K, aí ela está colocada como K0, porque é o valor dessa constante no vácuo, multiplicado pelo valor da carga elétrica Q e dividido pela distância. Essa distância é a distância da carga até o ponto onde eu quero calcular o valor do potencial elétrico. Então, nessa expressão aí, você vê que o K0 é uma constante, pessoal. É uma constante chamada de constante eletrostática. Essa constante ela tem um valor fixo quando a carga está posicionada no vácuo. E vale 9 vezes 10 elevado à nona metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. É a unidade dela no sistema internacional. O que aparece na expressão é o valor da carga elétrica na carga pontiforme, em forma de um ponto, com toda a carga concentrada no centro do corpo, é medida em coulombs, que é representado pela letra C. O D é a distância em metros. Lembrando que essa distância é a distância da carga até o ponto onde eu quero calcular o potencial elétrico. Agora, quando a gente tem mais de uma carga elétrica gerando o campo, veja só, quando temos mais de uma carga elétrica gerando o campo, o potencial no ponto P, ou potencial lá naquele ponto onde eu quero calcular o campo, qualquer desse ponto P, qualquer desse campo, na região onde está a carga, é a soma algébrica dos potenciais individuais. Então, quando eu tenho várias cargas elétricas no mesmo espaço, e eu tenho um ponto nesse espaço, um ponto P, e eu quero calcular o potencial naquele ponto, eu calculo individualmente o potencial de cada carga e depois eu somo todos esses potenciais, onde o V total, o V naquele ponto P, vai ser a soma dos potenciais da carga A, mais da carga B, mais da carga C, e assim sucessivamente, tá certo? Ok, gente? Muito bem, vamos falar agora de linhas, ou superfícies equipotenciais. Essas superfícies equipotenciais, elas são superfícies de um campo elétrico, porque se eu tenho uma carga elétrica, pessoal, numa região do espaço, essa carga elétrica ela gera um campo elétrico, e isso a gente já viu em aulas anteriores, Então, essas superfícies nas quais todos os pontos apresentam o mesmo potencial elétrico, ou seja, suas linhas de força são sempre perpendiculares à superfície. Então, nós vamos ver aqui uma figura mostrando como são essas linhas equipotenciais, pessoal? Olha só, vamos, na verdade, assistir um vídeo, Depois a gente vai ver a figura, Depois que a gente assistir o vídeo, mostrando como são geradas essas linhas que a gente chama de linhas equipotenciais ou superfícies equipotenciais. Vamos ver aí o nosso vídeo. Então, aí no nosso vídeo, na nossa animação, nós tivemos 3 situações diferentes, Primeiro foi mostrado por uma carga única, essa carga positiva,
e aí você viu as linhas equipotenciais, né, sendo mostradas, né, sendo geradas nessa figura, elas são sempre perpendiculares às linhas de força do campo elétrico, tá? Também vimos a situação de um dipolo elétrico, né? O que é um dipolo elétrico? São duas cargas elétricas posicionadas uma próxima da outra, só que com sinais opostos. E também vimos aí a situação para duas cargas elétricas com o mesmo sinal, como é que se comportam essas linhas que a gente chama de linhas equipotenciais e também das superfícies equipotenciais. Agora sim, vamos aqui observar uma figura onde eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre essa questão das superfícies e linhas equipotenciais. Vamos ver aqui na figura, veja só, aqui eu tenho o caso de uma carga elétrica, nesse caso aqui é uma carga elétrica positiva, tá gente? Porque as linhas que eu estou vendo aqui de força, né, as linhas de força do campo elétrico, que elas são linhas que são concêntricas, que são linhas radiais à carga, né, pontiforme, elas estão apontando para fora da carga. Se a linha de força aponta para fora da carga, então eu tenho certeza que eu tenho aqui uma carga positiva. Veja que as linhas de força são radiais à carga, ou seja, elas coincidem com o raio da carga. Mas as superfícies equipotenciais, elas são concêntricas à carga elétrica. Veja que aqui eu tenho várias linhas equipotenciais, são essas linhas pontilhadas que estão circulando a carga, são as superfícies equipotenciais. Qualquer ponto aqui nessas superfícies, aqui, elas vão ter o mesmo potencial elétrico. Por isso que elas são chamadas de linhas equipotenciais. Aqui eu tenho o caso de duas placas paralelas ao lado da figura, né? Esse caso aqui, eu tenho o caso de duas placas paralelas com sinais opostos e entre elas vai ser gerado um campo elétrico, onde as linhas de força apontam da carga positiva para a carga negativa, né? As setinhas são do positivo para o negativo, as linhas de força do campo elétrico. E as superfícies equipotenciais são linhas que são perpendiculares às linhas de força, né, do campo elétrico. Então aí nós temos dois casos, né? Aqui para placas paralelas, que é o caso que acontece, por exemplo, dentro dos capacitores. E aqui eu tenho uma carga pontiforme positiva também, mostrando as superfícies equipotenciais. Muito bem, vamos seguir adiante, olha só. Se um condutor elétrico apresenta equilíbrio, esse equilíbrio é eletrostático, claro, em sua superfície, esta superfície é uma superfície equipotencial. Sua representação matemática se baseia na expressão do trabalho, e aí você vai observar, né, aí qual é a expressão do trabalho, como é que se calcula o trabalho, né, da força elétrica, utilizando o potencial elétrico. Nesse caso aí, utilizando a diferença de potencial. Observe então que o trabalho é igual ao produto da carga pela diferença de potencial entre dois pontos VA e VB. É claro que o trabalho só acontece quando a carga se movimenta de um ponto para outro, né? Por isso que tem dois pontos aí, VA e VB, que são os pontos para onde a carga se movimentou. Nessa equação, essa letra grega aqui, que é o tau, simboliza o trabalho da força elétrica, que é a carga elétrica, e VA menos VB é a diferença de potencial elétrico entre os dois pontos em que a carga se movimentou. Agora nós vamos assistir mais uma animação, mais um vídeo, que fala sobre essas superfícies, né? As superfícies equipotenciais. Vamos lá assistir. As superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de força do campo elétrico. Você viu lá três superfícies, né? Uma com potencial VA, outra com potencial VB e a outra com potencial VC. E as linhas de força do campo elétrico naquela região, elas passam pelas superfícies perpendicularmente, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus. Ok? Então não esqueça que as linhas de força são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Vamos lá então? Agora vamos seguir adiante falando
certo? Dessa situação novamente. Olha, vamos mostrar numa figura agora essa situação em que as linhas de força são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Veja, quando A e B estão na mesma superfície equipotencial, então VA é igual a VB, apresentando, portanto, uma variação de potencial elétrica nula igual a zero. Então, chama a atenção de vocês que se a carga elétrica se movimentar para dois pontos de mesmo potencial, então a gente vai ter uma diferença de potencial igual a zero e, consequentemente, vai ter um trabalho também igual a zero, certo? E aqui, pessoal, você vê que, novamente, veja só, linha de força do campo elétrico aqui, ó, perpendicular a essa linha pontilhada aqui, que é exatamente a nossa superfície equipotencial para três pontos diferentes aí. Não esqueça, então, desse conceito, que ele é extremamente importante. Agora vamos ao primeiro exemplo da nossa aula aí, pessoal. Olha só. O esquema abaixo apresenta cargas elétricas posicionadas no vácuo. Determine os potenciais nos pontos A e B. Veja que quem está gerando esses potenciais aí, né, é a carga elétrica que vale 10 microcoulombs. Então, o ponto A está a 2 metros dessa carga e o ponto B está a 5 metros dessa carga. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar a nossa solução. Veja, eu tenho que calcular, então, o potencial VA, que é o potencial gerado no ponto A. E nós temos o potencial VB, que é o potencial que vai ser gerado no ponto B. Veja que a única coisa que vai mudar, porque o valor da carga vai ser sempre o mesmo, e o valor do K0 também, né? O que vai mudar vai ser a distância. Então, para VA, a distância é 2 metros, olha. O K vale 9 vezes 10 a nona, e a carga é de 10 microcoulombs, que é 10 vezes 10 a menos 6. 9 vezes 10 é 90, 10 elevado a 9 vezes 10 a menos 6 é 10 ao cubo, então o potencial no ponto A dá 45 vezes 10 elevado ao cubo, né? Porque 90 dividido por 2 é 45, e aí repete lá a potência de base 10. Então ali nós temos 45.000 volts, e no ponto B, veja, a única coisa que mudou foi a distância, né? Porque a carga geradora do potencial continua sendo a carga de 10 microcoulombs. Então, eu tenho 9 vezes 10 a nona, vezes 10 vezes 10 a menos 6. O que dá 90 vezes 10 ao cubo dividido por 5. Só que agora 90 dividido por 5 vai dar 18, que é o nosso potencial elétrico no ponto B. Então, aí veja que é só aplicação direta da equação matemática do potencial elétrico. E agora vamos ver o exemplo número 2. Temos mais um aí, um outro exemplo para você, onde diz que a figura representa as linhas equipotenciais no campo elétrico gerado por duas cargas elétricas pontiformes de mesmo valor absoluto, mas com sinais opostos. Então, aí eu tenho um dipolo elétrico. Qual é a DDP entre os pontos A e B e entre os pontos B e C? Observe que primeiro eu tenho que calcular qual é a diferença de potencial. Gente, DDP é diferença de potencial, né? É uma sigla para diferença de potencial. Veja que o ponto A está bem aqui, né, nesse ponto, e o ponto B está lá do outro lado. Qual é a diferença de potencial entre os dois pontos? E também depois calcular entre o ponto B e o ponto C, que está aqui, ó. Veja que A e B estão sobre a mesma superfície equipotencial. Vamos então lá ver o cálculo. Na próxima cartela, aqui está, olha, o VA é 5 volts, o VB é menos 5 e o VC, gente, é 0. Veja só, por que o VC tem potencial 0? Porque ele está à mesma distância, olha só, da carga Q1 e da carga mais Q e da carga menos Q. Quando eu fizer a conta dos dois potenciais aqui, olha, como coloco aqui, ó, quando eu fizer a conta, vai dar 0, porque a distância é a mesma, o valor das cargas são o mesmo e o K0 é o mesmo, então, quando eu subtrair um do outro, já que um é positivo e outro é negativo, vai dar 0. E aí, veja só, VA menos VB, potencial lá no ponto A, ele vale 5 aqui, ó. Potencial no ponto A, ele vale 5 volts, está aqui a superfície. E o potencial no ponto B vale menos 5. Quando eu faço 5 menos menos 5, está aqui, ó, o menos da equação e o menos 5 da superfície equipotencial, eu tenho que a diferença de potencial é 10 volts.
Já entre o ponto B e o ponto C, nós temos que o potencial no ponto B vale menos 5 e o potencial em C é 0. Menos 5 menos 0 vai dar menos 5 volts, vai ser a diferença de potencial VB menos VC. Então é isso aí, gente. A solução dos nossos exemplos e agora vamos conhecer a nossa dinâmica local interativa de hoje. Muito bem, esta primeira questão é uma questão de completar lacunas. Então você vai completar as lacunas dessa frase, né? Utilizando uma das alternativas que está aqui, olha só, nós temos aí 5 alternativas onde tem as palavras que completam as frases corretamente, né? Na letra A, movimento, campo elétrico, gravitacional, elétrica. Você vai escolher então qual das opções melhor completa as lacunas e marcar aí para mim. Na questão número 2, nós temos uma questão para calcular a diferença de potencial elétrico. Então você tem aí as superfícies equipotenciais, tem os valores de cada uma, tem os pontos A e B na figura. Então primeiro você vai calcular o valor do potencial elétrico na superfície A e B e depois me dizer qual é a diferença de potencial VA menos VB entre as superfícies A e B. É isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês para interagir aí com vocês e também mostrar a solução das questões. E até daqui a pouco.
Muito bem, pessoal, estamos de volta aí para conferir as nossas respostas aqui da dinâmica local interativa, certo? Então, infelizmente nós não tivemos nenhuma participação pelo chat, então vamos direto aqui para a correção das questões. Vamos começar então pela primeira, que é para completar as lacunas de uma frase, né, a respeito aí do assunto da aula de hoje. Então vamos aqui, ó, observar a frase. Quando uma carga elétrica é abandonada em... Aí nessa primeira lacuna aqui a gente vai colocar a palavra repouso, tá? Ela é abandonada lá em repouso. Então, vamos aqui. Repouso, tá? Vamos colocar aqui. Então, quando ela é abandonada em repouso, em uma região do espaço com potencial elétrico. Né? Lá na região tem um potencial. Então, se existe lá potencial, também existe um campo, né? Porque para gerar potencial tem que ter uma carga na região e essa carga também gera campo. Ela vai adquirir, né, aceleração por causa da ação da força, tá? Da força que existe lá no nosso campo, né? E existe também lá na região que tem potencial. E a energia potencial elétrica será transformada em energia cinética, né? Que é a energia de movimento. Então aqui é da força, né? Quem vai botar ela em movimento vai ser uma força, né? Não existe movimento sem ter, não existe aceleração sem ter força. A energia potencial elétrica, nesse caso aí, né? Porque não é a gravitacional, né? Não é elástica, então é elétrica. A energia potencial elétrica será transformada em energia cinética, né? Porque é energia de movimento, né? Já que ela está se movimentando. Energia cinética. Então, olha só, repouso, força elétrica cinética. Vamos ver aqui qual é a opção que a gente vai marcar. Repouso. Eu vou colocar lá na mesma questão, só para marcar aqui a questão. Tá aqui, repouso, força elétrica e cinética. É a resposta, então, letra B, não é? Olha aqui. Resposta aqui, letra B, é a nossa resposta lá da primeira questão. A carga elétrica abandonada em repouso fica sob a ação de uma força elétrica e, consequentemente, acelera, transformando a energia potencial elétrica em energia cinética. Muito bem, agora vamos ver aqui a nossa questão número 2, né? Está aqui, ó. Questão número 2, a figura representa algumas superfícies equipotenciais num campo elétrico. Determine. Então, nós temos aqui, ó, uma superfície equipotencial onde está o ponto A, que tem um potencial de 20 volts, e a superfície equipotencial que está o ponto B, ela tem potencial de menos 10 volts. Então, vejamos aqui o que é para calcular. Primeiro, o valor do potencial elétrico nas superfícies A e B. Não precisa, na verdade, eu não preciso calcular, né? Só preciso dizer qual é o valor. Então, porque eu já até disse lá que na superfície A vale 20 e na superfície B vale menos 10. E a diferença de potencial depois entre eles. Aqui vamos ver na solução da questão número 2, veja só. O potencial elétrico na superfície A, VA, vale 20 e na superfície B vale menos 10. Por quê? Porque lá na figura, pessoal, aqui, ó, na figura, vamos relembrar, o ponto A está numa linha equipotencial de 20 volts e o ponto B numa linha equipotencial de menos 10 volts. Era só analisar a figura para responder corretamente. E depois, para calcular a diferença de potencial, pessoal, diferença de potencial é VA menos VB, então o potencial VA vale 20, menos, que é da equação, da fórmula, o potencial no ponto B que vale menos 10, então fica 20 mais 10. Então eu vou ter aqui uma diferença de potencial, que é representada pela letra U,
que vale 30 volts. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí a participação de todos vocês na nossa aula de hoje. Espero vocês aqui para uma próxima aula e até a próxima então. Tchau.